Graças a Deus. Estou vendo ali o meu vizinho Paulo, a família, sejam muito bem-vindos, os demais, muito bem-vindos. Satisfação poder tê-los aí pela primeira vez. E os demais da casa, sejam sempre bem-vindos. Queridos, se tem uma coisa que a gente precisa aprender sempre a dar graças, é pelos nossos amigos, pelos nossos irmãos, pelos nossos parentes, né? Tem parente que a gente quer guardar em foto e guardada, né? Mas isso não é legal. Parente faz parte também, e principalmente se ainda não tiver Jesus. Aí que precisamos investir e valorizar. Porque muitas vezes a gente perde tempo em não aproveitar o tempo do lado de quem nós amamos. E o tempo é tão rapidinho, né? Pensa numa coisa rápida. Começo do ano aí, a gente comemorou, né? Ano Novo. De novo não tem nada. Mas comemorou o Ano Novo. E hoje nós já vamos comemorar de novo daqui a pouco. Passou muito rápido. E tem sido muito rápido. As coisas estão acontecendo assim, bruscamente, né? Muito rápido, acontecendo muita coisa. Mas uma das coisas que não passa e não vai passar são as verdades da palavra do Senhor. Passarão céus e terra, mas a minha palavra não passará. E isso nos dá uma segurança incrível, irmãos. Como diz o meu genro, sensacional, nós estarmos andando debaixo dessa palavra protetora, que cuida, que nos limpa, nos lava, nos incentiva, nos direciona. É a voz de Deus. Eu creio. Você crê que a Bíblia é a voz de Deus? Nós andamos por ela. Então vai passar muita coisa, mas essa verdade aqui não. Vai ser sempre a verdade. Então eu quero pedir que você abra a sua verdade aí, no livro de Josué, capítulo 14. Josué 14. Vou meditar com você, vou tentar ser breve, tá? Nessa meditação, trazendo aí para o seu coração um conhecimento, uma prática sobre a verdade. Josué, capítulo 14, versículos de 6 até 14. Diz assim: Chegaram os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: Tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei o como sentia no coração. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo, eu, porém, perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: Certamente a terra em que puseste o pé será tua e de teus filhos em herança perpétua, pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora, Senhor, me conservou em vida, como prometeu, 45 anos há desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando ainda Israel no deserto. E já agora sou de 85 anos, estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu?
Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Portanto, Hebrom passou a ser de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que perseverara em seguir o Senhor seu Deus de Israel, visto que perseverara em seguir o Senhor, o Deus de Israel. Irmãos, que palavra que Deus trouxe aqui para mim e para você. Deus, você ouviu aqui agora há pouco um testemunho da irmã, que por 2 anos ela estava passando por essa enfermidade. Eu quero te dizer algo, Deus nunca esquece de nenhuma das suas promessas. Deus não esquece de nenhuma das suas promessas. Quando nós olhamos para esse texto e vemos a vida de Calebe, esperou quantos anos para receber uma promessa de que Deus já tinha falado lá no livro de Números? 45 anos antes ele recebeu isso, e 45 anos depois ele foi ter a sua bênção, a sua promessa recebida, entregue na sua mão. 45 anos. Eu quero trabalhar um pouquinho na sua caminhada cristã nessa noite. Nosso objetivo é trazer encorajamento, despertamento e principalmente avivamento na nossa fé. Nós precisamos aprender a caminhar não por aquilo que estamos vendo, porque está ficando difícil. Só olhar para o que nós estamos vendo vai ser complicado. Nós vamos precisar usar em todo o tempo, aplicar a nossa fé contínua para vivermos e desfrutarmos dessa maravilhosa graça da parte de Deus. Então, um tema para mim e para você nesta noite: não pare, é tempo de avançar e conquistar. Não pare, é tempo de avançar e conquistar. Se fosse só avançar era fácil, mas de conquistar também. Então Deus tem isso para mim e para você nesta noite, esse avanço e essa conquista, né? É tempo de conquistar e o Senhor nos leva a muitas conquistas. A Bíblia repleta de exemplos de conquistadores que tiveram uma vida relevante sobre a terra. Deixaram exemplos de vida e de fé. Um deles é Calebe. Calebe era parceiro, braço direito de Josué. De toda essa caminhada, a gente consegue ver o caráter desse homem chamado Calebe. Calebe significa fiel, um coração totalmente debruçado na presença de Deus, fiel. Então, como é importante, irmãos, esse entendimento nosso como igreja nesses dias caminhando sobre a terra, vivendo sobre a terra dia após dia, que o Senhor já tem derramado bênçãos e vai derramar muito mais bênçãos sobre a vida daqueles que estão atentos, buscando por sua presença. Então eu quero deixar algumas dicas para você nesta noite, nesse texto, aprender algumas lições importantes sobre como, não pare, é tempo de avançar e de conquistar. Este homem guardou a promessa de Deus, Calebe, por 45 anos e finalmente tomou posse da terra. No que diz respeito, na vida de Calebe, esperar 45 anos para poder receber a sua bênção, para se apropriar da sua bênção, tomar posse da sua bênção. Eu creio que muitos de nós teria desistido. Quantas vezes nós pensamos em parar? Quantas vezes nós pensamos em desistir por causa de situações, de circunstâncias? Quantas vezes nós nos desanimamos, batem de frente com a gente as situações e parece que é mais fácil parar, entregar os pontos e falar assim, jogar a toalha, Quando estamos passando pela luta, passa pela nossa mente. Eu não sei se passou pela vida de Calebe isso, como ser humano normal, ele, Josué, e tiveram enfrentamentos terríveis na vida. Às vezes até passou, mas era tão rápido,
essa passagem que eles já estavam ali de volta no seu bom combate. Então Caleb foi um desses homens. Este homem guardou a promessa de Deus por 45 anos e finalmente tomou posse da terra. No dia em que o Senhor lhe prometeu o Monte Hermon, Deus deu essa herança para ele lá no Monte Hermon. Lá em Números capítulo 14 você vai encontrar isso. Números 14 de 18 a 24. Você vai encontrar ele fazendo essa promessa para Caleb. Como foi isso? No capítulo 13 de Números, vai falar que Moisés deu uma ordem para que 12 espias foram espiar a terra que mana leite e mel. Foram espiar, foram lá, olharam a terra era muito boa, era uma terra fértil, que inclusive os alimentos que produziam lá, um cacho de uva precisava 2 homens para poder carregar. Eles olharam tudo isso, mas a terra tinha gigantes. Olharam tudo isso, mas fixaram nos gigantes. E eles voltam trazendo essa notícia para Moisés. E quando chega ali diante de Moisés e de toda a congregação, esses 12 homens, 10 deles, sediaram o povo, dizendo que não era possível, a terra era boa, mas não era possível conquistar a terra que mana leite e mel, a terra prometida que Deus tinha dado. E eles passaram a incitar o povo contrariamente daquilo que Deus havia dito. Josué e Caleb, apenas os dois, vão defender aquilo que o Senhor tinha dito: a terra é boa, eu estou dando a vocês a terra que mana leite e mel. Basta vocês irem lá e conquistarem. Mas os 10 fizeram a cabeça de mais de 2 milhões de pessoas, dizendo que não era possível. Então, naquele dia, apenas 2 sobraram, que entrariam na terra e receberiam a posse da herança. Um deles foi Caleb. E durante toda essa jornada de desobediência, de incredulidade, a maioria desse povo, eu vou dizer 99,9%, não entraram na terra que mana leite e mel. Apenas Josué e Caleb, por causa da incredulidade. Mas nesse dia, quando Deus falou que daria esse monte, essa terra específica, lá em Números capítulo 14, versículo 14, capítulo 14, versículo 18 a 24, ali ele está falando essa promessa em Números, dando essa posse de terra para Josué. E aí passa 45 anos, e aí se cumpre aqui, nesse texto que eu te li nessa noite. 45 anos esse homem Caleb esperou. Caleb, pela fé, gerou um sonho em seu coração. Com essa promessa, você herdará, você tomará posse, e essa terra será perpetuamente para toda a sua geração. Ele sonhou com aquilo, ele trouxe essa palavra para dentro do seu coração, firmou-se nessa palavra, nessa promessa de Deus. E queridos, haja o que fosse haver, esse homem jamais tinha largado dessa promessa dentro dele, porque ele sonhou, ele vibrou com isso. Ele assumiu essa promessa, essa palavra, internalizou essa palavra, essa promessa, e tomou posse disso. Então, ele sonhou com isso. Tem uma palavra de um pastor pensador, amigo, ele colocou assim, essa palavra não é minha, mas sonhos serão apenas ilusões, se não tivermos o caráter de um vencedor para lutar. Sonhos serão apenas ilusões, se não tivermos um caráter de vencedor para lutar. Às vezes Deus tantas promessas fez para nós e faz para nós, e muitas vezes nós abrimos mão porque nós não sonhamos como o Senhor está sonhando conosco, para que aquela bênção seja realizada na minha e na sua vida. Todas as bênçãos são para nós, amada igreja. Mas se nós não tivermos um caráter de perseverança,
Quanto tempo demorou a bênção de Caleb? 45 anos. Nesses 45 anos, ele foi buscando diante de Deus um regar, uma comunhão, buscando a satisfação de agradar esse Deus e de não perder aquela promessa de vista, ou não deixar que isso caísse no esquecimento. Quantos de nós temos sonhos que faz tanto tempo que eu já até botei na gaveta? Desistiu de sonhar aquilo que Deus sonhou para mim e para você. A grande multidão, queridos, que saiu do Egito, junto com Josué e Caleb, uma grande multidão saiu para ir em busca dessa terra que mana leite e mel. Havia uma promessa de Deus que toda essa geração, todo esse povo iria para essa terra. Todos saíram para ir em direção a essa terra. E eles viram milagres fantásticos dentro do Egito. As 10 pragas que Deus enviou naquele lugar, a mão poderosa de Deus agindo e mostrando que era possível Deus resgatar toda aquela geração e levar esse povo são e sadio para a terra que mana leite e mel. Mas, por falta de fé, toda aquela geração que saiu do Egito morreram no deserto. Por falta de fé, toda essa geração que saiu do Egito morreu no deserto. Eles foram renovados nesses 40 anos, mas os que saíram, apenas 2 entraram na terra que mana leite e mel, Josué e Caleb. Por falta de fé. Hebreus capítulo 4 fala muito sobre isso, que não entrarão no descanso de Deus, porque a palavra não foi acompanhada de fé. E queridos, o inimigo ele é sorrateiro. Se ele destruir a sua fé, ele destruiu você. E muitas vezes nós ficamos esperando um ataque ferrenho da parte de Satanás, vindo nos matar literalmente. Mas ele não faz isso. Ele usa uma estratégia muito fácil hoje. Ele simplesmente vai te desanimar, vai tirar você do foco, vai tirar a sua concentração. E esfriou você, acabou. Esfriou uma fé, acabou o cristão. E o investimento do inimigo está sendo literal hoje em cima disso. Em nos convencer que está bom aqui, está tudo certo, não precisa fazer muita coisa. É só eu viver mais ou menos. Não. Ele quer tirar você do foco. Tirar o Senhor do foco. E aí vai ficar fácil para ele, para nos tornarmos presas fáceis. E assim ele fez com esse povo que saiu do Egito, levando a uma dúvida a respeito daquilo que Deus havia falado. Lembrando que as promessas de Deus, nenhuma delas será inútil ou vai perder a validade. As promessas do Senhor, por mais que elas demorem, elas vão acontecer na minha e na sua vida. Então, muitas vezes, por causa do tempo de espera, muitos têm desistido de sonhos, de promessas que Deus deu lá atrás, e que faz tempo que não acontece, e às vezes a gente vai esquecendo e jogando no passado. Mas se Deus te prometeu, você pode ter certeza que Ele é fiel para cumprir. O Senhor vai te dar. Então, meus irmãos, quero deixar algumas dicas para você nesta noite, para que você seja um irmão, uma irmã, avançando para o alvo, sem parar, e se tornando um grande conquistador daquilo que o Senhor te chamou para você conquistar. Não pare, é tempo de avançar e de conquistar. Então, alguns requisitos que foram fundamentais na vida
de Caleb, que eu quero repartir com você nesta noite. Requisitos que ajudaram esse homem a manter o seu caráter firme naquele objetivo que Deus tinha depositado no coração de Caleb. E ele se tornou então esse grande guerreiro, esse conquistador, avançou e conquistou. O primeiro requisito importante para mim e para você continuarmos avançando e conquistando: aproprie-se das promessas e não dê ouvidos à incredulidade. Aproprie-se das promessas e não dê ouvido à incredulidade. Caleb não apenas sonhou, mas alinhou seus sonhos de acordo com a palavra que recebera de Deus. Uma vez que o Senhor fez as promessas, ele creu e não abriu mão de nenhuma delas. Por 45 anos ele insistiu em crer e foi sua perseverança que Deus o abençoou. Perseverança. Veja as promessas que Deus fez a Caleb em Números capítulo 14, verso 18 a 24, que eu já te falei. Mas o maior obstáculo das nossas conquistas é a incredulidade. O maior obstáculo das nossas conquistas é a incredulidade. Muitos tentarão nos convencer de que o caminho da fé não nos levará a lugar nenhum. Muitos vão fazer isso. Porque não conhecem o Deus que nós servimos e o Deus que nós conhecemos. A Bíblia diz em Daniel capítulo 11, versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Como é importante isso, irmãos, essa firmeza, essa clareza, conhecendo o Deus que nós servimos. Você já se perguntou isso? Eu conheço realmente o Deus que eu sirvo? Como Ele é? Como Ele pensa? Como Ele age? Ou eu fico apenas na minha imaginação? Josué e Caleb, tinha essa afinidade com a presença de Deus. Será que porque ele tinha visto muitos sinais e maravilhas? Eu acredito que não. Isso ajuda, mas não é tudo. O tudo para mim e para você é uma vida de relacionamento com Deus. É onde eu e você vamos passar uma eternidade do lado dele para sempre. Como não conhecer esse Deus? Como não me relacionar com esse Deus? Eu preciso me relacionar com esse Deus. Caleb foi um dos poucos em sua geração que creu no que Deus dizia. Jamais se amoldou aos incrédulos. Essa é uma marca de conquistadores que caminham debaixo da palavra de Deus. Esse homem caminhava segundo aquilo que ele recebeu, a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ter mais valor para nós do que a palavra daqueles que ainda são negativos e pessimistas. Eles saíram em 12, voltou os 12, mas 10 voltaram incrédulos. Queridos, Deus já tinha dado a palavra de vitória. A promessa tem que vir da parte de Deus e eu apenas recebo. Mas muitas vezes situações ou pessoas nos levam a desistir de sonhos e projetos que Deus já estabeleceu para nós. E jogamos tudo isso por água abaixo. Por quê? Faltou perseverança e faltou crer, tomar posse da palavra. Se está escrito, não volta vazia. Há um texto que a palavra do Senhor diz que a palavra de Deus, que sai da boca de Deus, não volta para Ele vazia, mas vai cumprir tudo aquilo que lhe apraz. Deus falou, está falado. E o tempo? O tempo é uma gestação, irmãos. A promessa é uma gestação. Ela tem um tempo determinado para que o tempo kairós de Deus se cumpra. Não é no meu e nem no seu, mas é no tempo exato de Deus. Nós podemos até acelerar uma bênção, mas ela não será a mesma que você receberia no tempo exato de que Deus planejou. Como é importante essa afinação junto da parte de Deus.
Então eu quero desafiar você a tomar posse das promessas e não dê ouvidos às vozes da incredulidade. Não dê ouvido, Deus falou, está falado. Eu já vi muitas bênçãos, irmãos, assim, que demorou um monte, mas na hora que veio foi assim, fantástico. O valor daquilo teve muito mais do que se tivesse vindo uns 5 anos antes. O valor da perseverança. Então não pare, é tempo de conquistar. Seja um Caleb na sua geração presente, seja um Caleb. Estude um pouquinho mais sobre a vida desse homem de Deus, você vai ficar impressionado. O segundo requisito, para mim e para você, se você quiser seguir avante, conquistando, declare o favor de Deus, mesmo quando tudo diz que não. Declare, verbalize. Olha, eu tenho uma bênção do Senhor. Fala isso no seu momento de oração. Não é você lembrar para Deus que Ele tem uma promessa sobre a sua vida, mas isso é para você profetizar, aprender a profetizar para você. Deus me falou isso, Deus vai agir dessa forma na minha vida. Senhor, eu estou pronto, a hora que o Senhor quiser. E isso vai regando o favor de Deus, os benefícios de Deus que Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Então declare o favor de Deus, mesmo que tudo aponte que seja contrário, mas continue declarando. Você seria capaz de esperar 45 anos como Caleb esperou? Quantos de nós aqui seria capaz de esperar o que Caleb esperou? E o mais importante, diante de toda essa demora, continuar tendo um coração grato. Está demorando, Senhor, mas eu te louvo, porque eu tenho uma promessa. E ela vai se cumprir. Queridos, a promessa de Deus, como eu falei agora há pouco, ela é uma gestação. Você recebe a palavra, toma posse e começa a gerar essa promessa. Quanto tempo leva uma criança para poder nascer? 9 meses. O 333, de 3 em 3 meses. 40 semanas. Se nasce antes, nasce pré-maturo. É um tempo específico para Deus cumprir na sua vida tudo aquilo que Ele te falou. Você não morrerá enquanto o Senhor não cumprir em você tudo aquilo que Ele te prometeu. Então vale a pena, irmãos, esperar e, acima de tudo, ter um coração grato. Caleb reconhecia que a bênção do Senhor o mantivera vivo e com vigor. A gratidão é o segredo da vida cristã, da vida espiritual. Gratidão é o segredo da vida espiritual. Sabe por que esse povo, mais de 2 milhões de pessoas, saíram do Egito e não conseguiu entrar na terra? Primeiro, por causa da incredulidade. Segundo, a murmuração. Lá no Egito a gente tinha isso, tinha televisão a cabo, tinha WhatsApp, tinha abóboras, melancia, ficava sempre voltando para o Egito. Toda a situação que tinha, todo o embate que tinha, toda a dificuldade que tinha, levava eles lá para o Egito de novo. Lá nós tínhamos isso, agora nós estamos morrendo aqui sem água, não tem ninguém para nos liderar, o que o Senhor fez com a gente, é melhor que morrêssemos aqui. Queridos, quantas vezes, nessa questão aqui, que Deus traz a punição sobre esse povo, por causa da murmuração e da incredulidade. Quantas vezes eu e você voltamos para o final da fila, já temos a bênção, mas por causa da reclamação, você vai voltar para o final da fila. Quem provocou isso foi eu e você mesmo. Então, gratidão. Deus, olha, falta pouquinho, então espera, porque você já tem a promessa.
E a promessa não vai falhar. Deus vai cumprir a promessa que Ele fez a você. Quero deixar 2 exemplos aqui, para que você continue perseverante e animado em continuar perseverando aí na promessa que Deus te deu. Em 1 Pedro 5, versículos 6 e 7 diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o outro exemplo vem do rei Davi, também nos revela os segredos diante das adversidades. O Salmo 37, versículo 4 e 5 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Deus não te deixa só, meu irmão. Você não está caminhando nessa caminhada cristã sozinho. Nós temos batido muito nessa tecla, até que a gente compreenda que você não está só. Você tem um Deus que caminha com você, assim como Ele fez lá, tirando o povo do Egito. Durante o dia Ele mantinha uma coluna de nuvem e à noite uma coluna de fogo. Isso fala de cuidado, proteção contínua. Deus nunca deixou o povo de Israel sozinho, irmãos, nunca. Muitas vezes nós somos punidos pela nossa desobediência, porque não cremos, não tomamos posse da verdade. Achamos que Deus vai falhar. Deus não falha. Eu vou falhar, você vai falhar, mas Deus não falha. Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Tudo que está escrito aqui, irmãos, você pode tomar posse, porque é para mim e é para você. E por último, o último requisito aí que Caleb usou. Primeiro, qual foi? Qual foi o primeiro? Apropriar-se das promessas e não dê, aproprie-se das promessas e não dê ouvidos à incredulidade. O segundo, declare o favor de Deus, mesmo que tudo diz que não. E o terceiro, batalhe por seus sonhos e confie sempre no poder de Deus. Batalhe por seus sonhos e confie sempre no poder de Deus. O monte que Caleb queria estava cheio de inimigos, mas ele estava disposto a lutar contra eles. Muitas vezes pensamos que a fé nos livra das lutas e nos entrega apenas a bênção de mão beijada. Quem falou isso para você? Que porque você crê, a bênção vai vir. O povo chegou lá, achou que ia achar a terra, tudo arado, já mecanizado, plantado, casas de top. Eles pensaram isso. Mas não, queridos. Deus te dá força para você, te dá a palavra e o poder para você vencer todos os inimigos que estão à sua frente. Mas Ele não vai te dar terra nenhuma que não esteja habitada. Você tem que conquistar. Você tem que ir para cima. Mas Caleb estava disposto a lutar contra eles. Na verdade, temos que pelejar pelo que almejamos, pois a fé não é um sentimento, mas é uma atitude. Você tem fé, você vai ver gigantes, você vai ter que derrubar eles, mas vai que é tua, vai que a vitória é tua. O Senhor já te deu por herança aquilo. Um conquistador não espera passivamente que as coisas aconteçam, mas ele ora, insiste com Deus, para que ele não se apoie
na sua força, no seu braço humano. Ele ora e busca diante de Deus: Pai, como é que eu venço isso? E Deus vai te dar a estratégia de como você derrubar cada inimigo que surgir diante da tua vida. Não pare, é tempo de conquistar. Mas para isso precisamos ter fé para poder agir. E precisamos ir com fé, irmãos. Acreditar que Deus está à frente. Ele é o nosso escudo. Ele é o nosso esconderijo. Ele é a nossa força. Com o Senhor, tudo podemos. Sem o Senhor, nós seremos derrotados. Então, fé é a nossa arma de guerra mais poderosa que tem. A perseverança acompanha isso. Você não vai desistir, porque Deus não desiste, por que eu vou desistir? Então diga assim: eu tenho a promessa, eu tenho a vitória, porque a palavra de Deus já foi liberada sobre nós. Amém, meus queridos? Que Deus conserve a sua vida de pé, mas nunca esquecendo de que nós precisamos avançar e conquistar. Todo dia, irmãos. Vai ter dia que você não quer levantar da cama. Peça força para o Senhor. Deus, eu preciso da tua força. Preciso do teu ânimo, da tua coragem. Porque eu sei que eu sou abençoado. Eu sei que eu tenho a minha promessa. Vou pedir que você curve a sua fronte. Quero orar com você. Antes de orar por você, eu quero fazer um convite. Se tem alguém no nosso meio que ainda não entregou a sua vida para Jesus Cristo, o Senhor, aquele que te faz vencedor, aquele que te dá condições de viver uma vida plena e abundante, aquele que morreu na cruz por mim e por você, para nos dar vida em abundância. Se você não tem essa certeza ainda sobre Jesus habitando no seu coração, e você queira fazer isso hoje à noite, Jesus quer entrar na sua vida, mudar a tua história e te dar força para vencer, para que você continue avançando e sendo um conquistador, somente no poder de Deus. Tem alguém no nosso meio que gostaria de entregar a vida para Jesus como Senhor e Salvador? Temos alguém nessa noite que gostaria de fazer isso? Entregar a sua vida para Jesus e dizer: Jesus, vem morar na minha vida, assume o controle da minha vida. Temos alguém? Me dá um sinal com a mão, eu quero orar com você aí onde você está mesmo. Se você quiser entregar a sua vida para Jesus nessa noite, só levantar a mão e eu vou orar por você. Não temos? Então eu quero orar por vocês. Espírito Santo, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de entendermos o plano da salvação, de entendermos que o Senhor libera sobre nós as tuas promessas e o Senhor é fiel para completar. O Senhor é fiel para, Deus, fazer com que tudo aconteça, porque o Senhor está presente nas nossas vidas, o Senhor não nos abandona. Basta clamarmos, Deus, de onde estivermos. Tua palavra diz: clama a mim e eu te ouvirei. Pai, que Deus maravilhoso o Senhor é. O Senhor não impõe barreiras para ninguém. O Senhor chama todos aqueles que queiram, ó Deus, vir para debaixo da sua proteção. Eu quero colocar toda essa comunidade debaixo da sua proteção nesta hora. E Pai, se há alguém no nosso meio que por algum motivo deixou de sonhar, por algum motivo achou que as promessas já não vão acontecer mais, eu peço que na tua revelação e no teu tempo cronos, ó Deus, no teu tempo kairos, ó Deus, esteja sendo derramado sobre a vida de cada um aqui, Senhor, no seu tempo, que as bênçãos estejam sendo derramadas sobre cada um agora, e que eles estejam conquistando aquilo que o Senhor um dia falou na tua palavra.
salvando, curando, libertando, seja na parte financeira, seja na parte física, seja na parte conjugal, na parte emocional. Que o Senhor esteja abençoando agora cada um aqui, Senhor. Que todos sejam ministrados pelo Teu doce Espírito. Mas não deixe que nenhum fique parado, Senhor, no tempo. Mas que eles possam avançar, Deus. Assim como Caleb avançou, Deus. Ele não ficou lá, Deus, naquela promessa, parado, esperando que caísse do céu alguma coisa. Mas ele continuou vivendo uma vida normal, servindo ao Senhor com alegria, com gratidão, e crendo que no momento do Senhor, o Senhor o abençoaria, Senhor. Pai, em nome de Jesus, derrama a Tua bênção sobre todo o Teu povo aqui nessa noite, e que eles comecem a viver, Deus, uma vida de vitória, avançando e prosseguindo para o alvo, em nome de Jesus. Amém.